farmácias de manipulação podem ser obrigadas a incluir bula em todos os medicamentos que produzem, com informações como a composição do medicamento, dados técnicos, as indicações e contraindicações, precauções e advertências, entre outros. É isso que determina projeto de lei aprovado pela Comissão de Constituição e Justiça aqui da Câmara dos Deputados, em caráter conclusivo. Atualmente, a presença da bula é exigida apenas para os medicamentos industrializados, produzidos em larga escala. Os produzidos por farmácias de manipulação e herbanários informam apenas a composição química do produto. Quem explica melhor a necessidade de bula nos medicamentos manipulados é a autora do projeto, a deputada Rosane Ferreira, do PV do Paraná, que participa desta edição do Palavra Aberta. Eu sou Fabiana Mello e este programa é uma produção conjunta da Rádio Câmara e da TV Câmara. Deputada, muito obrigada pela presença aqui no estúdio. E eu gostaria de saber a motivação do projeto que a senhora apresentou, já que o senso comum é que as farmácias de manipulação manipulam produtos naturais. Então, por que a necessidade de bula acompanhando o medicamento? Porque há muito tempo, Fabiana, há muito tempo, as farmácias de manipulação, as herbanárias, as farmácias magistrais deixaram de produzir só florais, ervas, medicinais, há muito tempo. Hoje elas manipulam toda a sorte de medicamento, todas as formulações quase possíveis. E uma das razões de eu ter apresentado esse projeto, que eu já defendi quando deputada estadual, hoje o meu estado é um dos estados pioneiros a cobrar das farmácias de manipulações bulas nos remédios produzidos, foi eu verificar muitas vezes as pessoas buscando nas farmácias de manipulação medicamentos absolutamente iguais os industrializados sem a bula. E a minha primeira sensibilização com relação a essa matéria se deu por causa dos inibidores de apetite. Nós debatemos muito, estamos ainda debatendo nesta casa a questão dos inibidores do apetite e um capítulo especial para a sibutramina. Para que você me entenda e os nossos telespectadores e ouvintes nos entendam melhor, eu vou mostrar aqui. Eu tenho em minhas mãos uma caixa do medicamento sibutramina. Produzido industrialmente. Industrialmente, uma caixa, né? E junto a ela, junto ao medicamento, nós temos... Que tem a venda regulada pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa. E que exige isto. E aqui nós temos uma bula deste medicamento, da sibutramina. Uma bula impressa, com muitas informações, né? Infelizmente, ainda nós também temos que legislar sobre essa questão com informações que nem sempre alcançam o seu objetivo, começando pelo tamanho da letra, né? Começando pelo... Exatamente, eu já até coloquei os meus óculos para poder ler, mas vamos falar aqui da sibutramina. Para quem está nos ouvindo pela Rádio Câmara, é uma bula extensa que, se fosse colocada em tamanho normal de tipo, né, de letra, daria umas 5 ou 6 páginas de papel, né? Exatamente. Impressas em um tamanho razoável que não necessitaria de óculos de leitura ou de lupa, né? Exatamente. Agora você vê, quando a gente vai entrar, vamos entrar, a sibutramina tem indicações e eu não quero questionar o uso da sibutramina nesse programa, mas eu quero dizer das informações que a bula traz, com relação a efeitos indesejáveis, né? Efeitos colaterais do uso desse medicamento, tá? No sistema cardiovascular, a frequência de efeitos indesejáveis é colocado aqui como comuns. Então, é comum para quem usa esse medicamento ter taquicardia, palpitação, aumento da pressão arterial, hipertensão, vasodilatação, ondas de calor. É comum. É muito comum ter constipação, ou seja, prender o intestino, para que as pessoas nos entendam. É comum náuseas e piora das hemorroidas. É muito comum, informação, estou lendo a bula, é muito comum boca seca e insônia. É muito comum. É comum delírios, parestesias, cefaleia e ansiedade. É comum sudorese. É comum alteração do paladar. E aí segue. Ou seja, tudo isso, quem compra o medicamento industrializado
tem informação. Se conseguir ler a bula pelo tamanho reduzido da letra, vai saber que pode ter todos esses efeitos adversos ao tomar o medicamento. E efeitos comuns, eu falei só os comuns, os raros a gente nem citou, eu falei os comuns. Até porque senão a gente não consegue, não há tempo. E os muito comuns. Agora, se eu vou comprar esse medicamento, se eu pego a receita do médico, e eu, em vez de comprar na farmácia industrial, eu vou numa farmácia de manipulação, eu compro ele o que é mais barato, bem mais barato, e aí ele vem, vou cuidar para não mostrar esta farmácia, até para não fazer, ele vem desta forma. Ou seja, num frasco pequeno. Num frasco, num plástico, num frasco, e olha as orientações que você tem. Orientação 1, manter longe do alcance das crianças. Orientação 2, tomar somente sobre orientação médica. Orientação 3, venda somente com retenção da receita. Aqui, e é exatamente... Os dados do paciente, né? Vem uma etiqueta com os dados do paciente, o nome do médico. E a quantidade de medicamento. Isso aqui é a mesma sibutramina, com a mesma formulação. A mesma dosagem. Com a mesma dosagem, com tudo. E sem nenhuma orientação. Eu falei dos efeitos, mas aqui tem uma série de outras questões. Aqui diz de quanto tempo você tem que tomar, aqui diz por quanto tempo, uma série de outras formulações. Agora, eu digo, o meu questionamento é com a Anvisa, é com a nossa agência reguladora. Ou a Anvisa erra por excesso quando exige demais, e eu não acredito nisso, eu acho que ela acerta quando exige, ou ela erra por falta quando exige de menos para farmácia e manipulação. Se é o mesmo medicamento, se pode produzir os mesmos efeitos colaterais, é óbvio que até por uma questão de respeito à lei de defesa do consumidor, o consumidor tem que ter acesso a essas informações. Então, eu não gostaria, sinceramente, eu não acho que nós precisaríamos legislar sobre isso, fazer uma lei para que isso seja cumprido. Eu acho que a agência deveria ter, por sua ação, né, a mesma cobrança para esta ou aquela instituição, desde que produzem a mesma substância. E isso não acontece. Então, hoje, por falta dessa situação, é que nós propomos esse projeto de lei, que foi pensado a um outro projeto de lei, que também já tramitava nesta casa há algum tempo, e conseguimos, com o empenho de muitos outros deputados, nas diversas comissões por onde o projeto passou, que esse projeto saísse aqui até em tempo muito rápido e fosse agora... já caminhasse para o Senado, se não houver nenhum recurso, para que lá seja votado. O que nós estamos querendo fazer com esse projeto de lei é proteger as pessoas. Nós usamos, Fabiana, medicamento demais. O Brasil é campeão de consumo de medicamentos. E nós usamos medicamentos de forma inadequada. Eu falo isso porque eu sou enfermeira de profissão e antes de me eleger deputada estadual e depois deputada federal, aqui nesta casa, durante mais de 20 anos eu trabalhei em unidades básicas de saúde. Um dos grandes problemas que nós temos é o uso indevido, eu não estou nem falando de automedicação, que também é um problema. Eu estou falando de medicamentos prescritos em unidades de saúde, onde as pessoas, onde você leva o medicamento completamente equivocado. Superdosagem, dosagem abaixo do recomendado, lugar de guardar o medicamento inadequadamente, ou você tem lá, o médico prescreve, você vai usar o medicamento por 10 dias. Usa por menos tempo. 3 dias você melhora, e aí nós temos hoje... Se for antibiótico, por exemplo, cria uma bactéria mais resistente à medicação do que... Exatamente. Então, é uma série de situações. Agora, esta situação específica, o que me preocupa muito é isso, as farmácias de manipulação são muito usadas por médicos no enfrentamento à obesidade, não só com a sibutramina, mas com outros inibidores de apetite. Exatamente. Ou fórmulas manipuladas, muitas vezes trazendo hormônios, muitas vezes trazendo substâncias similares a hormônios que fazem efeitos colaterais sérios para a gente e que as pessoas absolutamente não estão sabendo o que ingerem. Agora, deputada, e qual a diferença, então, por exemplo, a senhora fala da questão das fórmulas manipuladas e a questão dos remédios homeopáticos. Esses também necessitam de bula, na opinião, pelo projeto que foi aprovado, pelo texto aprovado, também necessitarão de bulas? Todas as formulações que saírem das magistrais
as pessoas terão que ter o que eu estou tomando, para que ele serve. É uma bula simplificada. Nós não vamos querer todo o processo de fabricação, todos os experimentos que tem. Não vai ser uma bula tão extensa quanto essa da sibutramina. Mas as informações básicas do remédio homeopático, dos florais, das ervas medicinais. O que fica de fora? Que tipo de nada medicação? Fica de fora. Ervas medicinais? Na verdade, ervas medicinais, nós temos que saber o que nós estamos tomando. Se é a camomila, eu vou dar um exemplo, muito claro do que são as coisas e o efeito das substâncias. O meu esposo é médico. A minha família toda, eu venho de toda uma situação de envolvimento com a saúde. Esses tempos atrás, chegou uma mãe com uma criança absolutamente sonolenta no consultório. Sonolenta. Não sei o que aconteceu, doutor, ele só quer dormir, Na pesquisa, na conversa, na discussão, o que essa criança tinha ingerido e que aumentou muito a sonolência dela, a letargia com que ela se apresentava, era simplesmente alface. Claro, o médico conversando e falando e discutindo, vamos abrir todas as possibilidades do que tem acontecido. E chá, e camomila, e isso e aquilo, o que você usou, tal. Meu salada. E aí, alface, você crê? A alface, naquela criança, naquele momento, causou essa situação de sonolência intensa. E foi uma coisa incrível. E era só a alface. Depois foi comprovado que era só... Aqui eles falam o alface, né? O alface, em vez de a alface. A salada do alface. Corrigindo até para que a gente passe a informação correta. Então, você veja uma coisa. É você sair de uma farmácia e dizer, eu vou tomar camomila. Você tem que dizer, você vai tomar camomila com essa dosagem e ela vai fazer esses e esses efeitos. É o básico. Imagine a sibutramina ou o diazepam ou todos os outros medicamentos ou os inibidores de apetite formulados com vários componentes que se tome e não se sabe o que se está ingerindo. Então, nós estamos aqui protegendo as pessoas e isso é muito fácil de ser feito. E isso tem que ser feito. Obrigada, deputada. Eu conversei com a deputada Rosane Ferreira, do PV do Paraná, sobre a obrigatoriedade de bula nos medicamentos manipulados. Obrigada também a você que nos acompanhou pela TV Câmara ou pela Rádio Câmara. Lembre que você pode rever esta entrevista ou as outras edições do Palavra Aberta na internet. O endereço da nossa página é www.tv.câmara.leg.br. Eu sou Fabiana Mello e espero você em uma próxima oportunidade. Até mais.